França, uma nação cuja magnificência imperial levou-a a criar alguns dos maiores feitos de engenharia que o mundo já viu. A França foi governada por homens que se comparavam a deuses e que moveram guerras sangrentas pelo continente. A busca pela perfeição levou esse povo a construir em escala monumental. Notre Dame is a structure of breathtaking innovation. Mas sua extravagância desenfreada causou uma revolução que trouxe o império à beira da ruína. Desse caos emergiu um fabuloso conquistador. Napoleon is a force of nature. Seu objetivo era edificar um império como o de Roma. Construindo um império, Napoleão. 1163, Paris. Um exército de pedreiros trabalhando em blocos de calcário agita-se na Île de la Cité, uma ilha no meio do rio Sena. O local era sagrado há milhares de anos. Inicialmente foi um santuário druida. Depois transformado em um templo romano ao deus Júpiter. Mais tarde tornou-se o destino de peregrinos cristãos, graças a São Diniz, torturado e decapitado aqui. O rei da França ordenou então a construção de uma nova catedral que seria a inveja de toda a Europa. Esse rei foi Luís VII. A catedral é Notre-Dame, até hoje uma das mais magníficas já erguidas. Allons enfants de le petit, le jour de gloire est arrivé. The day of glory has arrived. Hello, I'm Peter Weller. I learned the Marseillaise, perhaps the world's most passionate national anthem, about 15 years ago when I decided to take some time off and come here to the streets of Paris and retrace the steps of the French Revolution. But the immediate legacy of the French Revolution was by no means days of glory. It was a reign of reactionary terror that left France in political chaos with headless corpses and eventually brought on Napoleon. Democracy was to come later. But just as the foundations of democracy are bathed in blood, so are they also bathed in beauty. And the glory and beauty of France endure in its invention, innovation, in the arts and sciences, in its civil planning and architecture, and in its incomparable facility to build, like a cathedral. The word cathedral does not just infer some big old church, generically. It's taken from the word cathedra, meaning seat. It is the seat of the bishop or the archbishop, the pope's representative in a particular parish or district. This is the Cathedral of Paris, Notre-Dame de Paris, Our Lady of Paris, dedicated to the Virgin Mary. It ain't bad, is it? Matter of fact, it's probably the world's most famous church. Now, before this, in the early Middle Ages, churches were built in a style called Romanesque, using elements of real ancient Rome, like columns and capitals. Romanesque churches were short and fat and squatty, with big, thick walls, little bitty windows, barreled vaults, rounded arches. Even the Romanesque sculpture was austere and solid. But the churches didn't hold a lot of folks. And the Bishop of Paris, Maurice de Sully, not only wanted a church that would fill up with thousands, he wanted a church that would inspire awe. Maurice de Sully era um ícone cristão na França. Após anos de lutas sangrentas, ele e Luís VII quiseram consolidar seu domínio sobre as terras feudais francesas. A grande catedral deles seria a pedra angular desse novo regime e símbolo de sua autoridade inquestionável. Seria construída de um modo nunca antes visto na Terra.
Maurice was the bishop of Paris at a moment when Paris really was a boom town. Louis VII established Paris definitively as the capital of the Kingdom of France. I think Maurice wanted to build a building that was worthy of the status of the city and men of enormous wealth and power. The 2 centuries from the 1100s to the 1300s that it took to build Notre Dame, from soup to nuts, is a period we call Gothic. But originally Gothic was a disparaging term. Isn't that always the way when the next generations don't like anything that came before? Gothic falsely meant of the gods, or barbaric. But Gothic is majestic, with tall decorative spires and thin lancet windows and round rose windows and stained glass, and huge, massive piers inside, wide naves. When you think Gothic, think vertical. The Gothic, one of its primary characteristics is the sense of both spaciousness and scale and extreme lightness, both structural lightness and then an interior filled with light filtering in through the stained glass windows. It presented a kind of new vision or new image of heaven to the worshiper. Notre Dame tem o comprimento de um campo de futebol com paredes que se elevam mais de 30 metros. É tão grande que engoliu a velha igreja de Sully, a qual continuou funcionando durante os primeiros anos da construção de Notre Dame. Andaimes permitiam o erguimento de materiais e equipamentos pesados como madeirame e alvenaria para construir as abóbadas. Um engenhoso guindaste giratório, movido a tração humana, acoplado no topo do andaime, era usado para içar a carga mais pesada. A man or two would have gotten in the wheel and essentially like a hamster hoisted the materials up. Para construir a catedral, milhares de operários despenderam suas vidas inteiras erguendo essas paredes. Each mason seems to have had a mark which he would carve into the blocks so that they would get paid by the piece. One often has the romantic notion that each stone was a kind of carved prayer, but it was much more practical than that. If there was no money, there was no work. So many thousands of tons of stone were needed that it started a craze called the cult of carts, wherein men, noblemen and commoners, would hook themselves to ox carts and pull the stones seeking absolution along the way. Now, as opposed to Rome in the Renaissance and even now, where architecture is deductive, that means it's thought out on paper according to mathematical proportions, Gothic architecture was additive. Some of these churches were just drawn in the dirt and then they went up. It's not to say that they didn't have a plan, but if they made a mistake, they added a pier or a wall or a pointed arch. Now, the thing with Notre Dame is that the weight of these stones, the downforce was so incredible. They also had the added problem of the wind because they were building up. Subsequently, they invoked this fantastic engineering element called the flying buttress. The flying buttress is this sort of half arch which displaces the weight out and then down. Notre Dame was so magnificent that it started a craze of Gothic building throughout Northern Europe, even before it was half finished. No passado, quem quisesse construir verticalmente era frustrado pela gravidade. O peso esmagador de um teto de pedra criava demasiada pressão externa nas paredes. Talvez tenha começado como um tipo engenhoso de andaime para suster as paredes. Os arquitetos rabiscaram plantas da estrutura em ascensão e obtiveram a solução do contraforte volante, elemento vital no estilo gótico. Com esse suporte, paredes carregadas podiam conter grandes orifícios para janelas majestosas, que antes eram impossíveis, pois as paredes eram frágeis demais. Em 1190 foram erguidas as paredes ao sul e ao norte da nave, bem como as abóbadas inferiores. As torres a oeste também estavam sob construção
elevando-se à altura da grande janela de rosácea, talvez o mais famoso vitral do mundo. Em 1196, com a saúde debilitada, o bispo estava decidido a fazer de Notre-Dame a catedral mais extraordinária da Europa, mesmo que não vivesse para vê-la pronta. Maurice de Sully, in his will, left money for the roof of the cathedral, and through his generosity, left his mark on his beloved church. A Catedral de Notre-Dame foi concluída em meados do século XIV, quase 200 anos após o início de sua construção. Era o símbolo de um império em ascensão. Sua grandiosidade e beleza prenunciavam o poder e a glória que estavam por vir. Mas primeiro, o império seria abalado em seus alicerces por um monarca que se comparou a um deus. Cercou a França de fortificações espetaculares e construiu o maior palácio que o mundo já viu. 1648. A França tinha uma nova dinastia, a Casa dos Bourbon. O país emergia de séculos de guerras sangrentas e surtos devastadores da peste. O novo rei tinha apenas 9 anos. Era Luís XIV. Luís começou seu reinado em uma época na qual nobres que haviam perdido o poder não pretendiam deixar a situação assim. E com um menino no governo, eles conspiraram. Os nobres rebelaram-se, forçando o pequeno Luís e sua família a fugir e se esconder. Mas a família real retomou o controle. E Luís jurou que nunca mais deixaria alguém desafiar sua autoridade. O menino tornou-se um jovem e seu gosto pelo extravagante também cresceu. Especialmente seus projetos de construções monumentais. Diferente de Notre-Dame, um tributo a Deus, Luís resolveu erigir um monumento a si próprio. Rompendo radicalmente com seus antecessores, assumiu o controle absoluto, transferindo a sede do governo para fora de Paris, estabelecendo-o em uma cidadezinha 20 quilômetros ao sul, Versalhes. Em 1661, arquitetos começaram a trabalhar em um complexo colossal, que seria o centro nevrálgico do império. Louis XIV wanted spectacular achievements. He wanted spectacular engineering, spectacular architecture. Versailles itself is a statement that says a lot about the kind of image he wanted to project to the world. You know, he wanted to be number one power. Versailles. It was here that the powdered wig and puff pastry were raised to high art. 700 rooms, 2,000 windows, 1,250 fireplaces, 1,800 acres of gardens, 1,400 working fountains. And not only did Louis call these magnificent digs home, he also called them office. Because if you're the king, you don't go to work. Work comes to you. After all, this is the dude who said, "L'État c'est moi." The state is me. And what better place to be the state than in a pad that's got an entire hallway made out of mirrors? Let me put it this way. If you were called on the carpet at Versailles, it was a pretty long carpet. By 1682, when Versailles was finished, it would have become the symbol of the power and the glory of the regime ancien. Seus jardins e fontes eram os mais belos que o mundo já vira. Mas precisavam de água. Para resolver esse problema, Luís encomendou um de seus mais extraordinários feitos de engenharia, a máquina Marly. Uma enorme estação bombeadora para trazer água das areias a 4,5 km rio acima, até suas queridas fontes aqui. Inaugurada por Luís em 1684, a máquina Marly era um milagre de engenharia hidráulica.
Funcionava graças à corrente do Sena que fluía através de 14 rodas de água gigantes, capazes de fornecer 378 milhões de litros de água por dia. No seu entender, Luís transcendia a mera mortalidade. Ele se identificava com Apolo, o deus solar grego, e adotou um novo título, Rei Sol. Enquanto consolidava seu poder absoluto em casa, Luís XIV voltava-se para o resto da Europa. Louis XIV was an aggressor in a Europe that France was already the leading power. Para realizar seus sonhos imperialistas, o monarca francês recorreu a um dos maiores engenheiros militares do mundo, Sébastien de Vauban. Vauban demonstrou seu brilhantismo no campo de batalha com uma estratégia de ataque revolucionária, o método de trincheiras paralelas. Ela salvaria vidas e mudaria os métodos de guerra por centenas de anos. 1673. Vauban pôs seu método de ataque à prova sob canhonaços no cerco ao forte holandês de Maastricht. Vauban posicionou as tropas de Luís ao longo de uma primeira trincheira paralela ao forte, a 540 metros dele, fora do alcance dos canhões. As trincheiras paralelas avançaram até a artilharia de Luís chegar perto o suficiente para abrir brechas nas muralhas da fortaleza inimiga. Sua técnica funcionou perfeitamente. As tropas francesas irromperam pelas brechas, sobrepujando os holandeses. A estratégia bélica de Vauban levou a França de vitória em vitória, permitindo que Luís viajasse às linhas de frente, coisa muito arriscada para reis anteriores. Vauban offered him the possibility to be the winner at the war. The most beautiful attack of Vauban was the one where the king is here. Cada primavera, Luís liderava seu exército para cercar cidades fronteiriças, levando a corte consigo, inclusive sua rainha e suas amantes. A tática de cerco de Vauban ajudou Luís a expandir as fronteiras da França. Seu gênio defensivo, construindo e renovando 300 fortes ao redor do país, tornou o reino praticamente inexpugnável. In ancient Rome, the geometrical shape that was considered most divine for building was the circle or the square for its precision and symmetry. We call this today the centralized plan. Now, this centralized plan became the inspiration for Vauban to build a fort, except in the shape of a star. But the real genius of Vauban was that he could adapt these forts to any terrain. He could read the valleys and the rivers and the cliffs and build his trenches and moats and walls to maximum effectiveness. He could eliminate blind spots where offenders could hide, at the same time giving the defenders the best vantage points in which to return fire. What Vauban gave to the Kingdom of France is the fact that during 150 years after him, never the war became inside the territory of France. The war was always outside. That's very good for the king. Mas os gastos desenfreados de Luís em centenas de fortes deixaram o país à beira da ruína. Vauban ofereceu ao rei uma solução simples: taxar os nobres, não só os camponeses. Sua sugestão foi rejeitada, mas a ideia ressurgiu 100 anos mais tarde, durante a Revolução. Mas, por enquanto, Luís XIV era o monarca mais poderoso da Terra. Com sua expansão europeia em andamento, ele tentaria dominar os mares com uma passagem ligando o Atlântico ao Mediterrâneo. Passagem que ninguém acreditava ser possível construir.
Louis XIV tamed nature just like he did empires. He pulled these parks and gardens of Versailles right out of a marsh. He spared no expense in diverting the rivers around Versailles to fill up these 1,400 fountains. But while these fountains were being designed, there was a salt tax collector named Pierre-Paul Riquet who had water dreams of his own. He dreamed of connecting the Mediterranean Sea with the North Atlantic Ocean with a waterway that would cut all the way through France. The influence of France during the reign of Louis XIV was so profound that French became the spoken language amongst the educated of Europe, as well as the language of diplomacy amongst all the European monarchies. But Louis XIV detested dependency upon these monarchies, particularly Spain for its access from the Mediterranean Sea to the Atlantic Ocean. Well, this tax collector with a dream, Pierre-Paul Riquet, was going to fix that little problem for Louis with the Canal du Midi that would not only connect the Mediterranean Sea to the North Atlantic, but would pave the way for the 19th century industrial revolution, when to have a canal would be an absolute must for any country that wanted to make money. Pierre-Paul Riquet era menino quando ouviu falar da ideia de canal através da França, que permitisse aos navios evitar a longa viagem ao redor da Espanha. Ele sonhou com isso toda a sua vida. I doubt whether Riquet was very easy to live with, because he was so caught up with this project. He was so, I think it's fair to say, he was obsessed by it. Something in him made him want to build, made him want to achieve something concrete that would go down for posterity. 1662. Aos 52 anos, após arrecadar uma fortuna no lucrativo negócio de cobrar impostos para o rei, Riquet estava disposto a abandonar sua confortável aposentadoria e entrar na história da engenharia com uma solução genial para um dos mais vexatórios problemas arquitetônicos do século: como manter o canal repleto de água. Ele descobriu uma série de rios que podiam ser canalizados para alimentar o canal em seu ponto mais crítico, mas teria de controlar o fluxo da água o ano inteiro. It was going to be dry during the summer. So Riquet understood you needed to get a big volume of water as a reservoir. And the site was found, which was the Saint-Ferréol Dam. And that was absolutely spectacular. That was the key to the whole project. Reservatório. Foi lance de gênio. Riquet solucionou o dilema que ninguém conseguira antes dele. Só havia pequeno problema. Para suprir o canal com água suficiente, ele teria de construir a maior represa que o mundo já vira. Ela teria 30 metros de altura e 136 metros de espessura. Atrás dela, lago artificial de 7,5 bilhões de litros. A bacia de Saint-Ferréol apanharia água de vários mananciais. Funcionava bem no papel. Mas só havia homem no mundo com dinheiro suficiente para financiar o projeto audacioso de Riquet. Para chegar ao rei, ele precisava convencer o seu todo-poderoso ministro das Finanças, Jean-Baptiste Colbert. Riquet esboçou suas plantas e apresentou-as a Colbert. Este imediatamente reconheceu-lhe o potencial para fornecer receita e lucro para a nação. O passo seguinte foi convencer o rei, que gostou da ideia. O canal seria projeto grandioso, digno de seu reinado. Louis XIV acutely realized the potential of architecture to establish an image that would embody not only his personal authority and status, but also that of the Kingdom of France that he ruled. Mesmo assim, Riquet teve de empenhar suas próprias economias para custear 1/3 do projeto, antes da aprovação de Luís. Em 1666, sem qualquer formação em engenharia, Riquet entregou-se à ousada tarefa de construir seu canal gigantesco. Começou pela construção do reservatório de Saint-Ferréol, que levaria 4 anos.
Com as obras do reservatório e do sistema de alimentação em andamento, a construção do canal propriamente dito começou em Toulouse, a 17 de novembro de 1667. Em janeiro de 1668, 2.000 operários já estavam trabalhando. No auge da construção do canal, Riquet tinha uma mão de obra de 12.000 pessoas, incluindo 600 mulheres, devido à falta de homens. Para assegurar uma força de trabalho grande e confiável, ele pagava bem acima da tabela, fornecendo alojamento, férias e dias de folga. He introduced an early form of social security. You know, there was such a thing as paid leave, which was absolutely unheard of at that time. So he was well ahead of his times, but he had to be able to implement the project in a decent time. Pouco demorou para que o projeto de Riquet e suas generosidades trabalhistas suscitassem críticas. Opositores do canal acusaram-no de gastar dinheiro para sua própria glória em um projeto fadado ao fracasso. Até Colbert começou a ter dúvidas. Em 1677, a construção, que já durava 10 anos, entrou em crise quando o canal se aproximou da encosta sul da Serra de Anserine. Riquet propôs outra ideia arrojada. Construiria o primeiro túnel para a navegação do mundo e o faria com explosivos. Quando a notícia do plano chegou a Paris, Colbert entrou em pânico. Ordenou que as obras do canal fossem suspensas e submetidas à investigação por especialistas. Se eles aprovassem, o sonho de Riquet seria realidade. Se desaprovassem, décadas de trabalho árduo iriam pelo ralo. E a fortuna de Riquet estaria aniquilada. 1677. O Canal du Midi, no sul da França, um dos maiores feitos de engenharia da história, estava à beira do desastre. Após 10 anos de esforço incansável, Pierre-Paul Riquet corria o risco de perder tudo. Quando se soube em Paris que ele planejava abrir um túnel em uma cadeia de montanhas, o ministro das Finanças, Jean-Baptiste Colbert, ordenou a suspensão das obras para investigar o que ele achava ser impossível. Usar explosivos para construir o primeiro túnel navegável. O trabalho de toda uma vida e a fortuna de Riquet estavam por um fio. Colbert said, "We just don't believe you're going to succeed in this." And so Riquet, the story is that he increased the numbers of men and women working on the job, and that by the time the inspector came, I think it was 2 weeks later, they'd been able to get cut through and provide proof that the tunnel was feasible. Durante 15 anos, Riquet enfrentara todos os obstáculos possíveis, da natureza e dos homens, para construir seu amado canal. Mas agora, aos 76 anos, estava exausto. On October the 1st of 1680, Riquet, gravely ill, called his son to his bedside and asked, "Où est le canal?" Where is the canal? His son responded that it was only about 3 miles away from the sea. Riquet passed away. The canal was opened 8 months later, 8 months too late for his creator to see it. Em 15 de maio de 1681, o Canal du Midi foi inaugurado. The Canal du Midi is a masterpiece. The solution for transport by water in France is the best solution still today. And the Canal du Midi shows the way. O Canal du Midi foi apenas um entre dezenas de projetos construídos por Luís XIV em sua sede por poder e glória. Mas no fim do seu reinado, seu esbanjamento levara a França à beira da ruína.
Seu governo autocrata e vultosas dívidas semearam a revolta, que germinou um século mais tarde. In 1789, the monarchy was deposed by the French Revolution. King Louis XVI and Marie Antoinette had their heads cut off in the Place du Roi. But the reign of terror would turn in on itself, and Danton and Robespierre and the other fathers of the French Revolution would either be murdered in their bathtub or die by the guillotine themselves. And out of this chaos would come a young, brilliant general from Corsica who would lead France into a new era of empire. 1795. Oficial oriundo de uma pequena ilha no Mediterrâneo estava prestes a dar o primeiro passo rumo ao poder. A vertigem dominava Paris após 3 anos sangrentos que se seguiram à Revolução Francesa. O reinado dele cativaria a imaginação do povo francês e o lançaria no cenário mundial como um dos maiores conquistadores da história. Seu nome era Napoleão Bonaparte. Napoleon was a force of nature. Audacity was his middle name. Napoleon imposed himself upon Europe with such force that he goes down in the annals with Caesar and few others. A ascensão de Napoleão foi meteórica. De comandante do exército do interior a general das forças na Itália em apenas um ano. In 1796, Austria attacked French troops in Italy, and Napoleon took a disaffected and undernourished army and turned it into a veritable force. He beat Austria in battle after battle, eating up most of northern Italy, finally even bringing that serene Republic of Venice to its knees. When Napoleon returned to Paris, he was a star, and then he started to take over. But believe me, after 10 years of the blood and guts of the French Revolution, the people of Paris and France were ready to say, "Praise the Lord." In 1804, Napoleon was crowned Emperor at Notre Dame. It is said there's a preparatory drawing of Jacques-Louis David of the event where Napoleon's taking the crown from the Pope and crowning himself. He also turned to his brother and said, "If Daddy could only see us now." Now, with his astounding ego, it's interesting that Napoleon was averse to creating monuments to himself, but he created one, 70,000 tons of stone in the shape of an arch, modeled on the Arch of Titus in the Forum of Rome. It would be called the Arc de Triomphe. Em 1809, Napoleão escolheu o projeto do arquiteto François Chalgrin para seu Arco do Triunfo. O local escolhido foi o final da Avenida Champs-Élysées, na Place de l'Étoile. A estrutura consiste em um simples arco com uma passagem abobadada de 29 metros de altura por 14 de largura. No total, o arco mede 49 metros de altura por 44 de largura, 2 vezes maior que sua inspiração em Roma. Na base dos pilares do arco existem 4 enormes altos relevos, celebrando as guerras revolucionárias e napoleônicas. A visão desse arco colossal erguendo-se majestosamente na rua mais célebre de Paris é como uma coroa de poder e glória cingindo a capital francesa. Napoleon was a self-made man, and that's in many ways what much of the revolution stood for, was that kind of brash individualism which took people's breath away. By 1812, Napoleon had conquered most of Europe, but then the boy bit off more than he could chew. He invaded Russia, and the rest, as we say, is history. Poor supply trains, harsh winters, the resiliency of the Russian people, Napoleon was defeated, forced to abdicate, and exiled to the island of Elba. But he escaped and enjoyed a short reprise of power we call the 100 Days, before he was defeated at Waterloo and exiled again, this time to St. Helena, and for good.
Perhaps in respect and awe that the French felt for Napoleon, they continued the work on the Arc de Triomphe until it was finished in 1836. And the Arc de Triomphe would stand as the emblem of France until a wiry, bizarre skeleton of a building made out of iron would change the idea of an urban skyline forever. O Arco do Triunfo seria o símbolo de Paris por mais 50 anos, até ser superado por uma torre que cativou a imaginação do mundo. Em 1889, Paris construiria um dos monumentos mais memoráveis e arrojados da Terra, a Torre Eiffel. Nos anos que sucederam a queda de Napoleão, a França suportou 3 revoluções sangrentas em seu tumultuado afastamento de reis e imperadores rumo à democracia. A década de 1880 marcou o zênite do Império Francês, uma superpotência colonial que cobria 1/3 da África, a Indochina e boa parte do Caribe. A Exibição Internacional de Paris, em 1889, foi idealizada para comemorar o centenário da Revolução e estabelecer uma nova era de poder e glória para a França. O governo francês escolheu um grande chamariz para a exposição, uma torre épica de 300 metros, símbolo arrojado de otimismo e autoconfiança. The Minister of Commerce, Edouard Lacroix, saw it as a symbol of progress, where he said humanity gravitates endlessly upward. Um concurso de projetos avaliou 100 propostas, incluindo a da empresa de engenharia de Gustave Eiffel. Desde a década de 1830, engenheiros tentavam construir uma torre semelhante sem sucesso. A reputação internacional de Eiffel como excelente construtor de enormes pontes e estruturas colossais, bem como seu desenho elegante para a torre, garantiram a sua vitória. Mas a torre não agradou todo mundo. Assim que seus planos foram divulgados, houve clamor por parte de artistas e intelectuais parisienses. It was claimed that it was ugly, it was industrial, it was useless. It was a travesty to the Parisian landscape, which contained all sorts of wonderful classical structures. Today we take the Eiffel Tower for granted, but if you think about it in its time, this thing was pretty bizarre. Gustave Eiffel was about to transform the concept and appearance not only of a civil structure, but an entire city's skyline. This thing was going to be the forerunner of the skyscraper, and a lot of folks in Paris didn't dig it. Just like 100 years later, they didn't particularly like the pyramid from IMP in front of the Louvre. But with the Eiffel Tower, it wasn't just the city do-gooders, but serious architects and writers voraciously lobbied against it. Guy de Maupassant supposedly said, "I'll eat there because it's the only place in Paris where I don't have to look at the thing." A torre tem 299 metros de altura, a mais elevada estrutura até então construída pelo homem. Em janeiro de 1887, Eiffel deitou as fundações no Champ de Mars e na margem esquerda do Sena, e encontrou seu primeiro problema. Amostras do solo sob 2 pilares ao longo do rio estavam molhadas e moles, um sério obstáculo para uma torre de 7.000 toneladas. A solução de Eiffel? Uma inovadora forma de ancorar sua torre colossal. Para os alicerces do lado do rio, ele afundou câmaras herméticas de ferro, ou caixas pneumáticas, a fim de que operários pudessem escavar abaixo do nível da água até um leito sólido de rocha. Os alicerces foram assentados na diagonal, de modo que as 4 enormes colunas da torre exercem sua pressão em ângulos retos até os blocos de fundação. Eiffel demonstrou seu gênio inovador no desenho para os encaixes cilíndricos que sustentam as colunas. Em cada um, pôs um êmbolo hidráulico para alinhar as colunas, uma vez que fossem erguidas. Eiffel enfrentou então o maior desafio de todos: o vento.
Sua solução seria vital para toda a futura tecnologia dos arranha-céus. Todos os grandes nomes da arquitetura no século XX seguiriam seus passos. Eiffel era uma autoridade em aerodinâmica de vastas estruturas. Mas mesmo ele estava construindo rumo ao desconhecido. Utilizou uma série de pilares com treliças precisamente calculadas com beiradas recurvas para mitigar os efeitos do vento. Projetou a torre de modo que nunca oscilasse mais que 10 a 12 centímetros na mais forte ventania. Em 1º de julho de 1887, a torre começou a erguer-se. Pedaços enormes da estrutura de ferro foram içadas aos seus lugares por guindastes a vapor. 2/3 dos rebites foram inseridos nas oficinas para permitir uma montagem rápida. Now, one of the ways in which Eiffel did things rapidly was to prefabricate parts. He was a master at organizing his projects. A construção aerodinâmica de Eiffel foi um sucesso. Em contraste com as décadas despendidas na construção de grandes monumentos anteriores, ou os quase 2 séculos para edificar Notre-Dame, a Torre Eiffel foi construída em apenas 22 meses, com somente 300 metalúrgicos. Ao ser terminada em 1889, a obra-prima de Gustave Eiffel substituiu a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, como a mais alta estrutura do mundo, um recorde superado apenas em 1930 pelo edifício Chrysler de Nova York. What's wonderful about the Eiffel Tower is that it so horrified the French for the first few years after it was built. It reflected French technological modernity, architectural audacity that did not lay well with some of the traditional elites. And today, it's now regarded as simply beautiful. On June the 21st, 1889, the Eiffel Tower was open to the world. Gustave Eiffel conducted personally guided tours for many celebrities and royals, including Buffalo Bill, the Shah of Persia, the King of Siam, the Prince of Wales, even Thomas Edison. Young women bought dresses called Eiffel climbers. The tower was the hit of the exposition, attracting almost 2 million people. Gustave Eiffel had financed almost 80% of the tower in exchange for the proceeds from all the concessions. He got his money back within a year, and the tower eventually made him a very rich man. The Eiffel Tower symbolized an ideal Republican society, that is, the towers made up of many small pieces that interconnect and mutually support each other, all people from all walks of life mutually supporting each other in a democratic government, holding up the republic and moving it forward. In spite of the cranky cab drivers of Paris, I love this town and I love France. And then again, cab drivers are cranky anywhere. If I could go back in time, a few things at the top of my wish list would be to hang out for a weekend at Versailles with Louis XIV, or sip a coffee with one of my own personal heroes, Victor Hugo, or watch Cézanne paint or Rodin sculpt. As it is, I'm quite content to take my coffee looking up at Notre Dame, or staring at the stained glass of Chartres Cathedral, or gazing up at the Eiffel Tower and wondering how in the heck did they get only 11 pounds per square inch at the greatest points of stress on that thing. The grace and the style and the sophistication of the French have persisted from Charlemagne right into the 21st century. How do they do it? Well, some say it's arrogance. Personally, I think it's confidence. Vive la France. For the History Channel, I'm Peter Weller.